Valeu, Paulo. Boa noite pra você e pra você que a partir de agora acompanha com a gente a troca de passes nesse sabadão à noite, esse super sábado do Sport TV e do Brasileirão. 18ª rodada do Brasileirão só está começando, mas a parte de cima da tabela já te aviso, não vai mudar com os jogos de amanhã. O líder continua o mesmo, o Botafogo venceu mais uma, o Palmeiras segue na cola, 2-0 em cima do Cruzeiro e ainda o Flamengo também venceu de virada o Criciúma. Falaremos aqui no Troca de Passes de hoje todas as polêmicas também de arbitragem. Já tinha visto um pênalti marcado, como foi marcado hoje em Brasília, lá com uma bola sendo chutada na bola do jogo, enfim. PC Oliveira vai explicar tudo pra gente, por que foi pênalti a favor do Flamengo. Tudo isso e muito mais no Troca de Passes desse sábado, que fala já dessa 18ª rodada, desse início de rodada com bons jogos, resultados importantes na parte de cima da tabela. E você participa com a gente, já sabe. Hashtag Troca de Passes, dá teu papo, manda tua opinião e participa com a gente desse programa de hoje, que hoje recebe Rodrigo Coutinho, Renata Mendonça e Malu, que está sempre com a gente. Essa hora deve estar dormindo ali no útero de Renata, mas está sempre aqui participando com a gente dos programas do Sport TV. Tudo bem, gente? Boa noite, Renata. Seu destaque aí para esse início de rodada. Lembrando que daqui a pouquinho a galera direto do Allianz Parque, nossa equipe participa com a gente aqui do Troca de Passes. Boa noite, minha amiga. Boa noite, minha amiga. Boa noite para o Coutinho, para todos que estão acompanhando. Olha, resumo é o seguinte, Botafogo mais lindo do que nunca. Acho que teve uma atuação importante, imponente e com uma defesa do John no final que mostra que esse time tá consistente buscando um título, ou enfim, buscando brigar por esse título até o final. Esse jogo Palmeiras e Cruzeiro, muito, muito legal, né? Porque duas defesas organizadas, mas dois times que, acima de tudo, souberam se organizar, levar perigo, grandes defesas dos dois lados. E ninguém trabalhou mais. Essa é a grande certeza da rodada. Ninguém trabalhou mais do que PC de Oliveira. Isso aí... Não, isso aí pode cravar. Ninguém trabalhou mais do que PC Oliveira, que estará trabalhando aqui. Informações de bastidores. PC Oliveira chegou na emissora às 3 da tarde, vai entrar ao vivo daqui a pouco aqui com a gente, porque ele vai ter que explicar esse lance, Coutinho, que nenhum de nós acho que já tinha visto. A gente já viu de tudo, até massagista entrar em campo e impedir gol. Isso eu já vi no futebol. Agora, chutar uma bola que foi jogada dentro de campo em outra bola e impedir uma jogada do time adversário, realmente foi novidade pra gente. É por isso que o PC precisa explicar essa regra pra gente entender um pouquinho melhor. Boa noite, amigo. Pois é, Camila, boa noite pra você e pra Renata. Eu confesso a minha total ignorância na hora do lance. Eu fiquei sem saber o que pensar, porque eu confesso que eu não conhecia essa regra. É tão inusitado que eu me peguei assim, caramba, será que... Porque o juiz foi tão convicto, né? Marcou o pênalti no momento, falei, deve estar na regra. O PC vai explicar pra gente daqui a pouquinho. Agora, a gente vai começar a olhar nas próximas rodadas, né? Pro futuro do campeonato. E eu acho que essa rodada pode ser muito emblemática nesse sentido, né? Amanhã, Bahia joga, São Paulo joga, que são as equipes que estão logo abaixo dos 3 primeiros colocados e vão tentar se aproximar. Se a gente olha o início da tabela ali, os 3 primeiros colocados, a gente vai ver o Botafogo líder com mais vitórias e uma campanha melhor, como a gente está vendo ali. O Palmeiras, a melhor defesa. O Flamengo, o melhor ataque. O que talvez seja, né? Tudo aquilo que se esperava antes do campeonato, realmente pensando na formatação de elenco dessas equipes, e acho que o segundo turno tem muita coisa bacana pela frente. Não estou aqui decretando que os 3 vão brigar pelo título, não. Mas acho que quem quiser brigar, acho que a hora é agora. Se deixar escapar, não pega mais, não. Até porque Palmeiras e Flamengo, por exemplo, terão uma sequência a partir do final desse mês muito complicada, pensando em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque em meio às partidas decisivas, né, mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores, tem clássicos para disputar dentro do Campeonato Brasileiro. Então, a partir da última semana de julho, a vida desses dois também não vai ser muito fácil, então os próximos jogos também serão importantes nesse sentido, olhando para o nosso calendário, que é sempre muito complicado. Nossos amigos, nossa equipe de transmissão, Paulo Andrade, Roger, já estão, Sérgio Xavier Filho, já estão prontos da cabine do Allianz Parque para participar com a gente aqui do Troca de Passes. Boa noite, amigos. Ótima transmissão desse 2-0 do Palmeiras, que também teve as suas polêmicas. Teve interferência do árbitro de vídeo, reclamação num possível gol de empate do Cruzeiro. Normal para as rodadas de Campeonato Brasileiro, né, Paulo? Boa noite para você.
Normal, Camila. Boa noite a você, a Renata, o Rodrigo. 2-0, vitória do Palmeiras. É um jogo que apresentou um pouco de tudo, né? Um jogo que teve a cara do que tem sido o grande duelo do Campeonato Brasileiro. Quando os times da parte de cima da tabela se enfrentam, o grande duelo, o grande jogo tem apresentado bons ingredientes para análise. E para isso eu estou muito bem acompanhado pelo Roger Flores e pelo Sérgio Xavier, que vão falar um pouco mais sobre essa vitória 2-0 do Palmeiras para cima do Cruzeiro. Roger. Boa noite para a rapaziada que está aí, Coutinho, Camila. Um possível gol do Cruzeiro, um gol do Cruzeiro anulado, o gol de empate do Cruzeiro anulado, que a gente vai debater aqui no lance polêmico, mas fazendo um resumo da partida, primeiro foi um bom jogo de duas equipes qualificadas tecnicamente, que buscaram jogar ofensivamente, com pressão pós-perda, com pressão em saída de bola do adversário, né? A gente vê o gol mais perdido, de repente, do Campeonato Brasileiro até agora, do Flaco. Com conexões principalmente pelos lados da equipe do Cruzeiro e um jogo mais central da equipe do Palmeiras, porque tinha Felipe Anderson que no primeiro tempo saía do ponto de partida do lado esquerdo para funcionar um pouco numa zona central perto de Rafael Veiga, dando o corredor para o Vanderlan, que funcionou bastante, e o jogo ficou nessa toada, muito equilibrado no primeiro tempo, e aí a vantagem do Palmeiras na partida com esse gol do Flaco Lopes, eu acho que fez com que o Palmeiras recuasse um pouquinho e, obviamente, as substituições no segundo tempo que foram modificando a cara das duas equipes. Esse é o gol anulado, para mim, de forma errada da arbitragem. A arbitragem foi sugestionada pelo VAR para olhar um lance em que ele já tinha visto muito bem, porque estava bem posicionado do lado do lance. Olha só como é que ele está muito bem posicionado, faz para o Zé Rafael levantar. E depois, no áudio, né, Paulo Andrade, ele diz, olha, tem um toque embaixo para derrubar. E a minha leitura é que se tivesse alguma coisa, é uma carga em cima, que eu também não acho. Olha, embaixo o Lucas toca na bola. Toca na bola. Em cima tem o braço, que para mim não é o suficiente para derrubar o Zé Rafael. Dito isso, até aceito quem interprete que seja falta nesse lance. Mas é um lance interpretativo e que a conduta do árbitro na partida estava deixando seguir esses lances. Não marcava nenhuma falta nesse lance. E o árbitro de vídeo sugestionou ele para ver, né, Serginho? Exatamente, concordo contigo. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar para que serve o VAR, né? É mínima interferência. Bom, enfim, a gente já falou tantas vezes. Parece que quanto mais a gente fala, mais piora, né? Mais a gente vê essa interferência. Aí vem o segundo tempo, Roger. E no segundo tempo as coisas mudam, né? O Cruzeiro fica muito mais com a bola. O Cruzeiro faz ali as suas mexidas, entra principalmente, né, o Caio. E o Palmeiras parecia que ia ficar satisfeito com essa proposta. Tudo bem, vem Cruzeiro, porque eu tenho primeiro tinha Dudu, depois vai ter o Rony e segue tendo, né, velocidade, Vanderlan. Quer dizer, é um time que gosta também quando tem essa possibilidade de contra-ataque. Só que esse contra-ataque não foi saindo, né? E o Cruzeiro foi chegando, foi fazendo mais mexidas. Acho que tem uma mexida que acho que talvez a que mexa mais com o Cruzeiro, né? Que é a entrada do Matheus Henrique, o Mateuzinho. O Mateuzinho consegue controlar muito mais a bola, consegue ajustar algumas infiltrações ali pelo meio. E o Matheus Pereira, que no primeiro tempo foi não só muito bem marcado, como eu acho que ele aceitou a marcação. No segundo tempo, ele não aceita a marcação. E aí ele se mexe no campo todo, né? Ele começa o segundo tempo do lado direito de ataque, mas daqui a pouco ele está do lado esquerdo, né? E está armando, está chegando. Faltou, eu acho, um pouquinho mais de refinamento nessas últimas jogadas para o Cruzeiro chegar mais próximo do empate. Nem chegou próximo. Essa é a verdade, né? E aí no finalzinho... no finalzinho, numa jogada até diferente do que o Palmeiras estava planejando, que era saída em transição, saída em velocidade. Ele pressionou no final da partida, conseguiu roubar a bola e saiu uma tabela perfeita do menino com o Robert. Coitado do menino do Cruzeiro, que chegou ali tentando bloquear a infiltração do Caio Paulista, que a bola era para o Caio Paulista, para ele entrar, para chegar batendo.
foi tentar dominar, a bola fugiu dele e escorou para o menino bater de primeira e fazer o segundo gol. Um jogo muito equilibrado, eu acho que tem interferência da arbitragem no gol de empate do Cruzeiro, que foi anulado. Mas o Palmeiras também fez por onde vencer a partida. Fez o gol com o Flaco, brigou muito ali na frente, encaixou bem as marcações, é um time muito competitivo. Então não dá para dizer que a vitória do Palmeiras é injusta. É justa sim, porque o Cruzeiro no segundo tempo, quando teve melhor, quando teve mais posse de bola, não teve eficiência para botar lá para dentro. Só uma última coisa. Como é cascudo o Palmeiras. É muito. Né? Sim. Mesmo quando em alguns momentos do jogo se vê em dificuldade, nunca se desorganiza, né? É uma equipe muito forte, principalmente no Allianz, mas não só no Allianz, né? É uma equipe que é muito difícil bater o Palmeiras quando está concentrado. Hoje estava. Sobre o Felipe, né, que todo mundo está com essa curiosidade de ver como ele vai funcionar nessa equipe do Palmeiras. Ele, no primeiro tempo, jogando numa zona mais central, saindo da esquerda por dentro para dar o corredor ao Vanderlan, ele funcionou muito bem, muito bem. Ele fez algumas conexões de um jogador muito inteligente e de refino técnico. No segundo tempo, o Abel pede para ele jogar um pouco mais aberto do lado esquerdo, né? Para tentar principalmente o bloqueio do William, da subida do William. E ali ele já com vigor físico mais baixo, perdendo um pouco de potência, caiu o rendimento. O Cruzeiro precisa, Camila, se ajustar, né, Camila e amigos, se ajustar em jogos, principalmente fora de casa. Tem 100% de aproveitamento no Mineirão, é imbatível no Mineirão, ou jogando em casa, mas quando sai tem tido dificuldades, tanto que só tem 2 vitórias em 10 jogos. É muito pouco para um time que quer lutar ali pelas primeiras posições. E o Palmeiras, como eles falavam, da força, da competitividade do Palmeiras, ainda mais aqui no Allianz Parque, são 9 meses sem perder, chegando hoje a uma sequência de 20 jogos, somando todas as competições, sem derrotas aqui no Allianz Parque. Importante mais esse resultado hoje para o Palmeiras e para o Cruzeiro, vai ter que recuperar nas próximas rodadas. Obrigada, amigos. Parabéns pela transmissão. Obrigada pela participação com a gente aqui no Troca de Passes. Até mais, Roger, Serginho, Paulo. Até a próxima com a gente aqui no Troca de Passes. Já trouxeram um pouquinho da impressão direto do Allianz Parque, né, do termômetro do que foi essa partida diante da torcida, principalmente do Palmeiras. Até porque, né, vimos imagens de boa parte da torcida do Cruzeiro só tendo acesso ao estádio no início do segundo tempo, mas, obviamente, diante do seu torcedor, como lembrou o Paulo, Palmeiras é muito forte. E, principalmente, a gente hoje, acho que nesse momento, né, do Brasileirão, dessa 18ª rodada, aberta a janela de transferências internacionais, a gente começa a ver os reforços ganharem espaços nos seus times, né? E a gente viu, por exemplo, hoje o Matheus Henrique ganhando mais minutos no Cruzeiro, tinha jogado alguns minutos na última partida. No Palmeiras, o Felipe Anderson começando como titular hoje, então ganhando mais minutos numa função diferente, em função até da perda do Piquerez e do Estevão. Enfim, como é que vocês veem esses reforços chegando, Coutinho? Entrando aos poucos no time, estão encorpando, estão chegando, elevando de fato o nível das equipes? O curioso é o seguinte, são 2 elencos que têm patamares diferentes, se a gente for pensar no futebol brasileiro. Mas o Cruzeiro é um time tão ajustado que mesmo os jogadores que chegaram sendo ótimos jogadores e alguns até melhores do que aqueles que são titulares, não tem como hoje você pensar em, vou tirar do time o Lucas Silva ou o Lucas Romero para jogar o Matheus Henrique, entrar o Wallace que ainda nem ficou no banco, ou o Lautaro Dias que entrou hoje, é um bom atacante também, vou colocar ele no ataque. No lugar de quem, né? Os titulares, eles têm jogado bem. Mais uma vez, hoje a maioria deles foi muito bem. Então vai ter que ser uma coisa devagar mesmo, né? O Fernando Seabra vai ter que ter o feeling ali do dia a dia de perceber em qual jogo é legal de colocar A ou B e sacar quem tá muito bem na equipe. O time tá muito ajustadinho, né? O Cruzeiro tem essa questão mesmo de jogar fora de casa e não conseguir as pontuações, mas se a gente olha o desempenho do time em vários jogos fora de casa, foi um desempenho que ele poderia ter tido outras vitórias, ele poderia ter empatado os jogos em que ele perdeu. O jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele foi derrotado e ele não jogou, ele não foi inferior ao Flamengo dentro do Maracanã, né? Então, assim, é uma equipe que tem essas questões. E do lado do Palmeiras, talvez a lesão do Estevão tenha facilitado, entre aspas, um pouco, né, essa situação do Abel de conseguir dar minutos. O Maurício entrou mais uma vez hoje no segundo tempo, o Giai ficou no banco pela primeira vez. Então, é uma coisa... não pode ter pressa, porque são 2 equipes muito bem ajustadas.